amar e servir. Oi pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal da Boa Nova. Nesse programa, um programa especial com a presença do Padre Luiz Fernando. Padre Luiz Fernando, que é um dos pioneiros nas células católicas a nível de Brasil. Ele concedeu uma entrevista exclusiva para o Júnior Oshiro, lá na Itália. O Júnior, que é membro da comunidade Boa Nova, e foi justamente no dia em que o Papa Francisco, em nome da Igreja Católica, acolheu o sistema de células católicas, e lá na Itália o Padre Luiz Fernando concedeu uma entrevista exclusiva para o Júnior Oshiro. Então, olha, ficou muito legal a entrevista. O Padre Luiz Fernando conta para nós a história da implantação das células católicas no Brasil também, e basicamente na Paróquia Espírito Santo. Então confira a entrevista aí, tá bom? Grande abraço. Eu sou o Padre Luiz Fernando Soares, sou pároco da Paróquia Espírito Santo, em São José dos Campos. E há 10 anos nós iniciamos uma caminhada de evangelização com as células, que nós chamamos de células paroquiais de evangelização. E tem sido assim bastante gratificante esse trabalho de evangelização, porque a gente vê os frutos. Jesus ele diz assim, que se uma árvore é boa, esta árvore produz bons frutos. E eu tenho visto já, nesses 10 anos, muitos bons frutos serem produzidos por esta árvore, que nós chamamos de células. O que são células? Pequenos grupos. Pequenos grupos que crescem, que se multiplicam, que evangelizam, que vivem em comunidade, que formam novos líderes. Então nós temos experimentado isso. Nós começamos há 10 anos atrás com uma escola de liderança. Eu convidei a liderança da paróquia, que a gente chama de CPP, o Conselho Paroquial Pastoral, para fazermos uma experiência de evangelização por meio das células. Mas ninguém sabia o que eram essas células. Eu conheci as células, em primeiro lugar, através de umas revistas da Nova Evangelização 2000, que contava experiências de uma paróquia nos Estados Unidos, outra paróquia na Itália, uma paróquia na Irlanda, e dizia que essas paróquias estavam experimentando um crescimento espiritual e numérico muito grande. E eu sei que aquilo entrou no meu coração como uma visão mesmo, um chamado de Deus, mas eu era seminarista, eu não tinha uma paróquia. Assim que eu me tornei padre e recebi uma paróquia para pastorear, eu procurei colocar esse sonho em prática, mas eu não sabia muita coisa, então a coisa não andou muito, não funcionou muito. Mas quando eu fui para a atual paróquia, a paróquia do Espírito Santo, eu vi que aquele sonho continuava vivo no meu coração. Então aí eu convoquei o pessoal, depois do segundo ou terceiro ano, se não me engano, que eu estava na paróquia, eu chamei o pessoal para a gente começar essa caminhada. E aí 80 pessoas disseram sim, nós queremos. Mas depois que nós começamos a escola de liderança, 40 saíram, só 40 permaneceram. E foi com essas 40 que durante um ano inteiro nós trabalhamos aquilo que nós sabíamos na época a respeito de células. Havia um manual chamado Manual de Treinamento de Líderes Leite. Eu usei este manual de treinamento para passar para as pessoas, durante este ano, a parte, vamos dizer assim, teórica, que são pequenos grupos, qual a importância de se evangelizar em pequenos grupos, quais são os propósitos dos pequenos grupos, enfim, tudo que diz respeito a pequenos grupos, a células. E aí, então, a partir do segundo ano, nós começamos 4 células provisórias na paróquia, no subsolo da igreja. Nós temos umas salas e cada sala recebia uma célula. E depois então de quase mais de 6 meses, na verdade, nós resolvemos então fazer a primeira experiência e permitir que essas células fossem para as casas. Algumas pessoas cederam as suas casas e nós começamos algumas células. Se não me engano, nós começamos 6 células. Dividimos ainda aquelas que nós tínhamos como células provisórias ou mais, se não me engano, já faz um certo tempo, mas nós fomos para as casas. E aí veio a ideia também de dividir. Eu já tinha ouvido falar que algumas comunidades e células não católicas faziam isso, dividiam as células por grupos temáticos. E aí foi o que eu fiz.
eu chamei então os casais e falei, nós vamos começar com o célula de casais. Alguns jovens que nós tínhamos também nessa escola de liderança, vamos começar com o célula de jovens. E começamos uma célula só de homens, né? Essa rede depois não foi para frente, nós não a temos mais, mas depois começamos também umas células mistas, que se organizaram depois em redes, né? Que são agrupamentos de células que são homogêneas, né? Que tem alguma coisa em comum. Bem, e aí essas células foram para as casas, e com o passar do tempo elas começaram a crescer e se multiplicar. Nós tivemos assim, já no segundo ano, uma grande multiplicação, praticamente todas as nossas células cresceram, todas elas se multiplicaram, e logo nós organizamos a supervisão para cada 5 células, um supervisor. Eu comecei a fazer reunião mensal com os líderes de redes, e aí as células foram crescendo dentro das suas redes. Por quê? Porque as redes ofereciam às pessoas algo em comum, né? Faixa etária, estado de vida, por exemplo, os casais podiam partilhar as suas células, os jovens, depois nós começamos com os adolescentes, vimos que devíamos separar os jovens dos adolescentes, porque são realidades diferentes, as mulheres, os homens, como eu disse, mas essa rede não teve continuidade, mas nós organizamos uma rede que era a rede mista, onde podia ter homens, mulheres, casais, tudo misturado, né? O nome já diz, rede mista. Bem, aí elas foram crescendo, e nós fomos percebendo que havia necessidade de fortalecermos um pouco mais a nossa escola de formação, aquela escola primária, onde eu passava todas as informações. Nós sentimos necessidade de preparar novos líderes, porque as células estavam crescendo e elas precisavam de novos líderes. O que nós fizemos? Nós organizamos então essas células, ou melhor, esta escola de formação, buscando elementos novos, né? E até hoje nós estamos aprimorando essa escola de formação. Geralmente nós formamos 100 líderes por ano, tem sido a nossa média. 100 líderes por ano, pessoas que já estão, no final do ano, estão preparadas para multiplicar células. Bem, e aí a primeira coisa que aconteceu foi que essas redes foram organizando alguns serviços específicos para aquele grupo. Exemplo, né? Nós tínhamos aos sábados grupo de oração para jovens que participavam da rede. Depois nós mudamos o nome de grupo de oração para grande célula de jovens. Temos até hoje uma grande célula de jovens, mas temos à tarde, à noite, né, todos os sábados. À tarde nós temos uma grande célula de adolescentes. Um pouco às 2 da tarde, essa de adolescentes acontece por volta de 4h30 da tarde. 2 horas da tarde nós temos de pré-adolescentes. Às quintas-feiras nós temos com as crianças também. Os casais, uma vez por mês, eles fazem as suas células, a sua grande célula. E outros serviços foram se organizando. Por exemplo, na rede de jovens, nós organizamos um trabalho de esportes, a princípio com futebol. Hoje nós temos futebol, nós temos surf, skate, futebol, corrida, vôlei, artes marciais, caminhada, enfim, né? Eu sei que já tem novas ideias aí de novas modalidades de esportes. Também eles fazem os seus retiros de carnaval, retiros de avivamento, retiros para novos. Então, a Rede Jovem tem esse trabalho fora, eles trabalham com novos, eles fazem festas, enfim, os casais também tem o baile de casais, seminário de finanças. Cada rede organiza o seu serviço de acordo com as suas necessidades. E a nossa escola de formação, ela também trabalha assim. Em primeiro lugar, nós temos um retiro. Hoje nós fazemos a escola também específica para jovens, porque nós sentimos que a linguagem deveria ser diferente. Então, nosso primeiro módulo de formação é querigmático, onde nós anunciamos o amor de Deus, a salvação de Jesus Cristo, a vida nova que Ele oferece, pedimos o Espírito Santo, que nós entendemos
Se nós não começarmos com o poder do Espírito Santo, não adianta nada. Porque as células e evangelização não é uma estratégia ou simplesmente cumprir um mandato, né? Mas é realmente poder do Espírito Santo. É Ele quem faz a obra, é Ele quem transforma, é Ele quem muda a vida das pessoas, é Ele que faz tudo. Então nós só colaboramos com Ele, com as células, com os retiros. Então nós entendemos isso. Então nosso primeiro retiro de formação é querigmático. No sábado à noite, geralmente eu vou nesse retiro, eu celebro uma missa do Espírito Santo e nós oramos, pedimos espontaneamente ali a manifestação de dons, né? Nós temos muitas manifestações de dons na maioria das nossas células e muitas vezes começa ali. Depois, no segundo momento, ou no segundo módulo, nós trabalhamos a questão já da evangelização, como evangelizar. E no terceiro módulo, porque até nós temos 4 módulos, mas o primeiro módulo nós unimos. Nós trabalhamos a parte querigmática e falamos um pouquinho a respeito também de oração, de Bíblia, de dons espirituais, né? E no último módulo agora, voltando aí para o último módulo, que é o terceiro, visto que os 2 primeiros nós fazemos juntos no retiro, nós trabalhamos a questão de liderança de células, como liderar células, aí trabalhando uma série de coisas relacionadas à mentalidade de células, né? O que significa evangelizar em células, o que significa ser líder de uma célula. A nossa escola ela tem que passar por transformações assim muito grandes, porque as nossas células também têm que passar por transformações. Em 2004 até 2007, os que participavam das nossas células e também da nossa escola de liderança eram coordenadores de pastorais e movimentos, né? E membros de grupos de oração da Renovação Carismática Católica, que foram os primeiros que aderiram com a gente ao trabalho de célula. De 2007 a 2010, então ainda membros de pastorais e movimentos, pessoas com alguma caminhada na igreja, né? Que estavam afastadas das atividades pastorais da igreja, né? Mas ainda participavam das missas. Em 2011 a 2013, nós começamos a receber pessoas que participavam das missas ocasionalmente. Pessoas afastadas da igreja, mas com algum perfil, né? Ou alguma base católica. Ainda pessoas que vinham de outras localidades, cidades, e que não tinham conseguido encaixar-se em nenhum movimento pastoral. E agora, 2013 em diante, nós temos recebido pessoas totalmente afastadas da igreja. Pessoas que nunca tiveram contatos com a igreja católica nós temos recebido. Pessoas não batizadas, casais não casados e pessoas vindas de outras religiões. E isso tem assim mudado muito o perfil das nossas células. Por quê? Porque agora nós temos que ser um pouco mais lentos, porque são pessoas que necessitam de mais tempo para afirmar a sua conversão, a sua decisão por Cristo. Então nós estamos multiplicando as nossas células agora com um tempo maior, né? Então nós estamos correndo mais, parece até que nós estacionamos, mas não, né? Semana passada nós multiplicamos 6 novas células, mas antes a gente multiplicava 10, 12 células, agora não. Nós passamos a multiplicar bem mais devagar, porque a gente percebe esse perfil em todas as nossas redes. Isso nos obrigou também a criar alguns serviços de apoio, como Mais do que Vencedores. O que é o Mais do que Vencedores? É um ministério totalmente voltado para dependentes químicos. Então hoje, né, nós temos esse grupo que todas as sextas-feiras se reúne a partir das 10 da noite e vai madrugada fora, acolhendo pessoas com problemas de dependência química. Pessoas que muitas vezes vêm das células e pessoas que nós queremos que entrem nas nossas células, né? Porque essas pessoas são bem-vindas, apesar da dificuldade de trabalhar com elas, elas são bem-vindas. Nós já tínhamos, agora nós reativamos um trabalho só com empresários, porque nós percebemos que muitas pessoas assim que estão voltando para a nossa igreja, às vezes por meio das células, são empresários. Então nós sentimos necessidade de apoiá-los
nesse trabalho, né? O trabalho que eles realizam, então, e também de trazer empresários afastados da igreja para a nossa célula. E assim muitos trabalhos vão sendo criados, trabalho com pessoas sozinhas, e outros tipos de trabalho também que nós temos, até mesmo balé, né? Porque a gente percebe assim, que isso atrai bastante assim, as pré-adolescentes, né? Então essas coisas todas têm nos ajudado e nós temos assim crescido. Hoje nós temos 260 e poucas células, né? 262 células, para ser mais exato, assim, dentro da paróquia, né? Porque nós vimos que algumas células estavam com muita dificuldade para crescer, então nós suprimimos essas células e enviamos seus membros para novas células, melhor, para células antigas, para que eles pudessem fortalecer novamente, pudessem trabalhar melhor com a nossa liderança, né? Isso aconteceu, então nós encerramos algumas células, mas não perdemos muitos membros com isso não. Hoje nós temos ativos nas nossas células, 3.000 pessoas participando hoje, quase 1.000 jovens já participam conosco das nossas células. Isso também nos levou a um outro passo, já há um certo tempo, na verdade, que é uma comunidade de aliança, chamada Comunidade Discipular. Por quê? Né? Eu estou já há 13 anos nesta paróquia, a Paróquia Espírito Santo. Pode ser que em breve o meu bispo me peça uma nova missão, né? E eu tenho que ir para uma outra paróquia. Indo para lá, meu desejo é iniciar novamente, ou reiniciar esse trabalho. Mas isso pode acontecer, que venha um padre que já não tenha muito esse carisma voltado para a evangelização, já queira dar um foco em outra coisa, e as células podem com isso se enfraquecerem até morrerem. Então, por causa disso, nós iniciamos uma comunidade, né? Na verdade, seria um serviço assim de células não ligadas à paróquia, mas depois nós percebemos que Deus queria que fosse uma comunidade cujo carisma é ser e fazer discípulos. Eu sou fundador e moderador dessa comunidade. Nós temos 100 membros, mais ou menos, hoje, né? Também essa comunidade está dividida em redes, né? Nós já temos algumas redes funcionando, como a rede de casais, a rede de adolescentes, a rede de jovens, a rede de crianças. Agora nós estamos criando a rede de pré-adolescentes. E essa comunidade também tem crescido. Porque agora nós temos células da comunidade. Muitos membros de células da paróquia sentiram chamados para a comunidade, deixaram as células da paróquia e iniciaram novas células dentro da comunidade. Então a comunidade ela não é ligada à Paróquia Espírito Santo, né? Ela é ligada à nossa diocese e ela tem a liberdade de crescer em qualquer direção. Vocês sabem muito bem que uma paróquia é territorial, né? Tem um limite, então não é bom que ela cresça além daquele limite, né? Que hoje a gente tem algumas células fora do nosso limite, não teve como, porque as pessoas que ofereceram casa moravam fora da paróquia. Mas a comunidade tem essa liberdade, então hoje nós temos células praticamente em todas as cidades, em todos os pontos da cidade de São José dos Campos e também em Santa Branca. Foi a minha paróquia original, onde eu iniciei mesmo as células, elas não caminharam por falta de conhecimento, mas hoje nós temos uma célula da comunidade lá. E a comunidade também está crescendo, logicamente um pouco no crescimento um pouco menor que da paróquia, porque a paróquia tem mais gente, tem uma dinâmica, né, um pouco mais rápida. A comunidade ainda está em formação, apesar de nós já temos 8 anos de comunidade, mas nós sentimos ainda que ela está em formação. Eu não sei precisar exatamente quantas células nós temos. Eu acredito que entre 12 a 15 células agora, né? Mas nós seguramos bastante entrada de pessoas da comunidade, visto que a paróquia tem bastante células e muita gente ligada a mim também como pároco, né? Eu temo que muitas pessoas queiram entrar na comunidade não por um chamado, mas por causa de mim e de outros membros das células que estão lá na paróquia, são da paróquia, são líderes, né? Então a gente segura bastante, nós temos uma lista de espera muito grande de gente querendo entrar, mas ainda nós estamos acertando a nossa caminhada, né, de como fazer a formação. Graças a Deus agora a gente já tem alguma coisa um pouco mais clara nesse sentido, nós vamos começar a aplicar já
essa nossa formação para a gente poder discernir quem realmente tem esse chamado para a comunidade, para células, né? E tudo mais. Mas a gente também está crescendo, né? E agora nós acabamos de ganhar aí um terreno grande, onde nós queremos construir, assim como vocês, eu sei que vocês têm já, uma casa de retiro também, até mesmo uma sede para a comunidade. Nossa comunidade não é uma comunidade de vida, ainda que ela não esteja fechada a essa possibilidade. Mas a gente sente que o nosso chamado é uma comunidade de aliança, cada um na sua casa, com o seu trabalho, e todo mundo se compromete com a comunidade, né? Então nós não vamos morar lá, mas nós vamos ter como um espaço para os nossos retiros, para a nossa formação. Também eu sinto um chamado a trabalhar com dependentes químicos. Eu já fundei uma casa de dependentes químicos, já fui presidente dessa casa na minha paróquia anterior. Lá na paróquia tem esse trabalho, na verdade são diversos trabalhos de dependência química, e eu sinto também que a nossa comunidade deveria dar sua contribuição nesse sentido, no trabalho de dependência química. Então parte do nosso terreno vai ser separado para isso, para a gente criar um centro de dependentes, né? Melhor, um centro de reabilitação de dependentes. Então é isso, a nossa caminhada. Agora nós viemos para a Itália, né? E para esse encontro com o Papa, que eu entendo assim que é um coroamento, podemos dizer assim, do trabalho realizado, mas não é o fim do trabalho, né? Não é coroamento assim que chegamos lá. Mas na verdade, né, são frutos que nós estamos colhendo, mas a gente sabe que o Senhor quer mais. O Senhor quer receber 100 vezes mais, então nós não temos ainda 100 vezes mais para oferecer para o Senhor, ainda são poucos frutos, graças a Deus temos alguns frutos, mas nos falta ainda fazer mais pelo reino de Deus, e a gente sabe como isso é urgente. Nós acreditamos na volta, né, iminente do Senhor, e nós sabemos que isso é urgente, cumprimos bem a missão que o Senhor nos dá de evangelizar. Eu vejo que esse encontro com o Papa Francisco nos motivou bastante a isso. Eu pelo menos me senti bastante motivado, vendo que realmente, né, esse trabalho de céus vai em encontro das expectativas que a igreja tem para a evangelização, responde, né, em grande parte a uma metodologia que a igreja quer de evangelização, que é o contato pessoal, que é o anúncio da palavra de Deus, quer levar as pessoas para a comunidade. Hoje o Papa Francisco nos falou a respeito de nós não perdermos o carisma. Qual é o carisma? Evangelizar em pequenas comunidades no poder do Espírito Santo. Esse é o carisma das nossas células, né? Então, nós estamos assim, eu particularmente estou bastante feliz com esse encontro. Eu vejo assim que eu volto, né, para o meu trabalho, volto para a missão, volto para a paróquia com bastante entusiasmo. Nós fizemos também aí uma revista aqui da paróquia, e traduzimos essa revista em inglês e também italiano, para oferecer um pouco assim para algumas pessoas, né, como testemunho do nosso trabalho, e quem sabe também motivar, né, as células que já existem a não desanimarem, né, a buscarem novos caminhos também. Então está aqui a nossa revista, tem aqui um pouquinho, né, da nossa última grande célula, nosso encontro na paróquia. Foi muito proveitoso, e eu levo para a paróquia, assim, né, para a minha comunidade, também a comunidade secular, muita força, né, muita motivação, muita fé, e que realmente o Senhor está conosco, né? A pessoa do Papa nos garante isso, né, que Deus está conosco, que essa igreja, né, o seu representante na terra está conosco, significa que a igreja que Deus também está conosco, o Espírito Santo está conosco, e eu tenho certeza que nós vamos colher bastante frutos. Quero mandar um abraço para vocês da comunidade Boa Nova. Sei que vocês também trabalham em células, sei que vocês também estão evangelizando, também estão crescendo, também estão multiplicando, e eu desejo que Deus os abençoe bastante, que vocês aí em Campo Grande, aí onde vocês estão, realmente façam a diferença, né, na igreja, façam a diferença na vida das pessoas. Quero abençoá-los também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, esse foi o programa com o Padre Luiz Fernando. Acho que vocês gostaram, né?
Quero aproveitar em nome da comunidade Boa Nova, agradecer ao Padre Luiz Fernando pela entrevista, né, que nos concedeu com muita alegria lá na Itália. E assim, Padre Luiz Fernando, que Deus possa abençoar sempre teu ministério e tua missão. E você que está sempre ligado no canal da comunidade Boa Nova, né? Fique sempre ligado aos nossos vídeos, né? Compartilhe, promova também esses vídeos, né? Onde você estiver, tá joia? Obrigado, um abraço.